queria compartilhar uma palavra com a igreja, uma palavra até difícil de se entender, mas a questão do entendimento dessa palavra que nós vamos compartilhar está no olhar. E o Roberto trouxe uma palavra muito bem dita, que fala sobre isso, sobre o olhar, né? Acho que antes do homem inventar o 3D, Deus já estava nesse negócio, né, Roberto? Muito tempo. Do 3D. E tudo tem a ver com a visão. Eu tive, lendo esse texto que nós vamos compartilhar, fiz uma pesquisa na internet para ver como as pessoas interpretavam essa palavra. E eu vi assim muitos olhares equivocados sobre a palavra que nós vamos compartilhar. E tudo na nossa vida começa no olhar. E eu vi isso alguns anos atrás, quando eu dava aula de informática. Como o olhar equivocado não percebe, não enxerga o real problema e a real realidade da situação. Chegou um aluno na minha escola, ele era um aluno assim muito festeiro, muito brincalhão, mas um dia ele chegou sério, sisudo, e eu perguntei a ele: o que aconteceu? Você está nervoso, está chateado? Ele: quase que eu não venho para a aula hoje. Eu falei assim: alguma coisa que eu possa ajudar? Saí de casa, bati a porta, discuti com a mulher, nem sei se eu volto para casa. Eu falei: que isso, rapaz, o negócio foi sério. Começou por causa de um sobrinho meu, ele veio lá de São Paulo, passar uns dias aqui na nossa casa, e a mulher falou para ele: olha, fulano, Antônio, quando você for para sair para o baile, você janta e tampa a panela de arroz. Por quê? Tem uma ratazana aqui que vem e come o arroz. Então você tem que tampar a panela de arroz. E o Antônio foi para o bar e esqueceu de tampar a panela de arroz, foi lá e comeu o arroz, e a mulher veio brigar comigo que não tinha mais arroz porque ele não tampou a panela. Isso é um absurdo. Eu falei: meu Deus, ele não viu que o problema é a ratazana. A ratazana já estava de estimação em casa. O problema todo que ele enxergou foi a falta da tampa da panela. A ratazana está tranquilo, já é de casa, e em nenhum momento ele deu queixa da ratazana. Já era doméstica a ratazana. Então, como assim o olhar não percebe aonde está o problema? Como o olhar não consegue ver aonde é o foco que emana todo o mal, né? Então a questão nossa está no olhar. Porque se nós não tivermos o olhar ao qual o Roberto falou aqui do 3D, nós vamos achar que o problema é a tampa da panela e não é a ratazana. E vamos focar sempre em resolver a tampa da panela, enquanto a ratazana cresce, procria e se estabelece na casa. E quando a gente vai ver, a casa já está toda infestada de ratos. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. E hoje pela manhã nós estávamos compartilhando o culto racional, como enxergar as coisas, né? E a nossa igreja está muito bem. Quero parabenizar toda a igreja, porque no mês de dezembro tivemos um número expressivo de fidelidades. Amém? Então toda a igreja está de parabéns, porque tudo esse resultado expressivo do mês de dezembro, comparando a outros meses, foi muito expressivo. Foi muito bom para a igreja. E vai continuar assim em nome de Jesus. Amém? Nós vamos compartilhar Lucas 16. Mas para entender um pouco Lucas 16, é preciso também entender o capítulo anterior. E no capítulo anterior nós temos as parábolas. Temos a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Aqui são as parábolas dos perdidos. Todo mundo aqui estava perdido. A ovelha era um valor que estava dentro, e o valor que estava dentro foi embora. E assim também acontece na nossa vida. Há valores dentro de nós que são perdidos e precisam ser resgatados esses valores.
Na questão da dracma, é um valor que foi perdido dentro. E no decorrer da vida, nós perdemos valores que estão dentro de nós, que são inerentes a nós, e nós perdemos esses valores. E depois, para fechar tudo isso, vem a parábola do filho pródigo, que aí Jesus junta tudo e mostra os valores do filho que se perdeu dentro de casa e o filho que perdeu o valor fora de casa. O perdeu dentro de casa perdeu o valor do relacionamento com o pai. E o que foi embora perdeu o valor do relacionamento com o pai. Um estava dentro e não se relacionou com o pai, e um foi para fora e não pôde se relacionar com o pai. Aí vem Deus, agrega os dois rapazes e recupera os valores de dentro e recupera os valores de fora. Isso em tempo de paz. Mas aqui na parábola de Lucas 16, algumas coisas aqui que parecem destoar do que nós conhecemos. Então vamos ler a partir do versículo 1. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas à tua administração, porque já não podes mais continuar nela. E disse o administrador consigo mesmo: que farei eu? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto tu deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: quanto tu deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aqueles que faltarem a esses amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos. Amém? Difícil entender isso? É difícil. Nem parece que é Bíblia. Nem parece que é Jesus. Aqui parece que nada está familiarizado com o que a gente costuma ver. Aqui tem um patrão que é enganado, tem um funcionário que engana. Esse funcionário que engana chama os clientes da empresa, faz um conchavo com eles, bola uma situação para enganar o patrão. Aí o administrador infiel faz um conchavo com os clientes da empresa, pega a contabilidade, frauda a contabilidade, mostra a contabilidade fraudada. Aí depois, para espanto geral de todos, o dono da empresa fala assim: poxa, que bacana, hein? Ninguém nunca me enganou tão bem. Ficou satisfeito de ser enganado. Poxa, rapaz foi lá, alterou a contabilidade. E tá bom, gostei de ver isso. Aí, para espanto de todos, Jesus também chega no cenário. Poxa, rapaz aí é show de bola, hein? Enganou todo mundo. Olha, segue o exemplo dele, hein? Foi lá, enganou o patrão, fez um conchavo lá com os clientes da empresa. E os filhos da luz, das trevas, são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Parece que o patrão ficou satisfeito de ser enganado. Jesus viu essa bagunça toda aqui, elogiou. E o pessoal, os clientes da empresa que entraram ali naquele esquema, acabou todo mundo indo para o céu.
para complicar mais ainda, porque ele diz aqui que vos recomendo, versículo 9, que das riquezas de origem iníquas tirai bom proveito. Quando esses amigos vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Então o pessoal que participou aqui da fraude, acabou indo para o céu todo mundo. Aí, parece que aqui não é Bíblia mais, parece que aqui não é mais Jesus, parece que aqui virou uma bagunça. Aí parece que a gente está no capítulo 15, e eu escutei algumas pessoas dizendo, irmãos, esse capítulo 16 não era nem para ter, era para pular do 15 para o 17. Porque aqui é uma encrenca. E de fato é. Se nós olharmos isso aqui com os olhos, sem o 3D, se olharmos isso aqui achando que o problema é a tampa da panela, a gente realmente não vai entender isso aqui. Mas aqui o problema não é a tampa da panela. O problema aqui é enxergar isso aqui como Jesus enxergou. O problema da religião, para entender isso aqui, é que a religião quer ler isso aqui a partir do conceito dela. A igreja quer ler isso aqui a partir do conceito da igreja. Mas para que eu possa entender isso aqui, eu tenho que olhar isso aqui como Jesus olhou. Eu tenho que ver isso aqui como Jesus viu. Eu tenho que interpretar isso aqui como Jesus andou, viveu e se relacionou. E na vida de Jesus eu encontro amor, justiça, misericórdia, fé e graça. E aqui eu tenho que achar o amor, a justiça, a fé, a misericórdia e a graça. E aqui tem tudo isso. Aqui fala do dia que nós vamos ter que prestar contas. Cada um de nós vai se encontrar no dia do juízo. E todos nós vamos ter que prestar conta da nossa administração. E um dos problemas da nossa administração é que nós queremos fechar uma contabilidade certinha com Deus. Deus, olha, minha contabilidade fechou. Só que a contabilidade de ninguém vai fechar. Porque todos nós somos administrador infiel. Por que eu sei que eu sou administrador infiel? Porque eu não consigo nem mesmo gerenciar a minha vida. A minha vida é cheia de ambiguidades. Eu não consigo ser a pessoa que eu quero ser. Eu luto para ser a pessoa que eu quero ser e não consigo. E aqui tem um problema na nossa natureza. Às vezes exigimos de pessoas que pessoas sejam aquilo que nós esperamos que elas sejam, e nós mesmos nem conseguimos ser como nós queremos ser, mas exigimos de outras pessoas que elas mudem. Eu gosto de fulano, mas ele tinha que mudar nisso e nisso. Não, ele é gente boa, mas ele não muda. Mas você não consegue nem se mudar. Você não consegue moldar a sua natureza. Eu não consigo gerenciar minhas emoções, não consigo gerenciar minha vida daqui para ali. Há dias, há terça-feiras, que eu acordo Abraão, o pai da fé. Capaz de dizer, olha, eu vou subir o monte, Deus pediu para sacrificar o menino, e lá em cima eu vou descer com o menino. Embora Deus tenha mandado eu sacrificar o menino, mas eu descerei com o menino. E Abraão desce com o menino. Mas parece que no dia que nós acordamos Abraão, vamos dormir, no outro dia já somos Tomé. Se eu não botar o dedo lá na mão e ver o furo dos cravos, jamais acreditarei. Aí tem dia que nós somos assim. Acordamos, hoje eu não estou bem. Acho que eu preciso ir no monte. Acho que eu preciso ganhar uma oração. Acho que hoje eu vou procurar uma igreja porque eu não estou bem. Aí parece que naquele dia você acordou Tomé. Na terça você acordou Abraão, na quarta acordou Tomé, na quinta já mudou o negócio, você já é Moisés, o amigo de Deus. O rosto brilha, capaz de conduzir um povo 40 anos no deserto. Mas aí, depois você acorda, aí já é um Moisés mais invocado. Já é Moisés com um cajado na mão.
Já Moisés aborrecido, intrigado com o povo, e quando o povo começa a falar com ele, ele se aborrece e pega o cajado dele, bate na rocha e desagrada a Deus. Há dias que nós vamos dormir, acordamos Pedro, o homem que teve a maior revelação de todos os homens: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O homem que andou sobre as águas, mas que um dia acordou copiosamente porque teria traído o seu Senhor. E nós somos assim. Há segunda-feiras que nós acordamos Judas. Esquecemos tudo que aprendemos no domingo. No domingo pela manhã, no domingo à noite, acordamos na segunda-feira Judas. Se há uma piadinha suja no trabalho, eu já compartilho. Se há uma reclamação, eu também já reclamo. Estou traindo o meu Senhor quase toda segunda-feira. Somos assim, não conseguimos gerenciar a própria vida. Se nós tivéssemos que cumprir os 10 mandamentos, não conseguiríamos. Porque do ponto de vista objetivo, não terás outros deuses diante de ti. De maneira subjetiva, sempre tem um Deus diante de mim, que me rouba o tempo, que me rouba a semana, que me rouba o dia. E aquele meu trabalho às vezes é meu Deus, às vezes é um marido, às vezes é a esposa, às vezes é um filho, às vezes é uma faculdade, e aquele Deus sempre está diante de mim. E por aí vai. Então, quem é o administrador infiel aqui? Sou eu. Eu sou o administrador infiel. E qual é a conta que eu tenho que fazer para no final da história eu fechar com Deus? Esse administrador infiel, ele vê que não é capaz, que vai chegar o dia do juízo, vai chegar o dia do acerto de conta, ele não tem como prestar conta, ele não tem como acertar isso. Aí ele pensa assim: eu recebi uma graça na vertical, e essa graça que eu recebi na vertical, eu vou praticar ela na horizontal. Se meu patrão é um homem severo, também ele é um homem inteligente. E o meu patrão vai achar melhor 50% de 100 do que 100% de nada. Por isso que o patrão gostou, porque aquela conta já estava perdida. Aquelas pessoas já estavam perdidas. E o patrão não ia receber nada, porque aquela conta já estava no cemitério. Não tinha como resgatar mais aquela conta. Aí o administrador infiel diz o seguinte: bom, se meu patrão confiou em mim, me deu a graça de administrar isso aqui, eu sei que ele também é perdoador, ele é misericordioso, e essa graça que eu recebi na vertical, eu vou aplicar na horizontal. Vem cá, quanto é que tu me deves? Quanto é que tu deve ao meu Senhor? Vem cá e presta conta. Olha, vou usar de graça e misericórdia contigo. Anota a metade. Anota a metade. Anota a metade. E o patrão olha e diz assim: olha, gostei, porque eu não ia receber nada. 100% de nada é muito ruim, é melhor 50% de 100. Por isso o patrão elogiou ele. E essa graça que ele distribuiu na horizontal, ele vai recebê-la, quando a Bíblia diz aqui que aquelas pessoas vão receber esse administrador lá no céu, é pela seguinte situação que eu vou te contar: de amizades iníquas, tirai bom proveito. Existe uma diferença entre você tirar proveito e você se aproveitar. Aqui a Bíblia, Jesus não está mandando você se aproveitar, está mandando você tirar proveito. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu conheci um rapaz, e ele é chamado Pai de Santo. E ele me convidou para orar pelo pai dele. Eu falei, não, vamos lá. Ele está lá em casa. Aí eu fui lá com ele. Chegando lá, o pai dele estava me esperando dentro do centro. Aí eu olhei ali, ele é aqui. Abriu aquela porta cheia daquelas imagens, cheia de feitiçaria, coisa suja, e o pai dele sentado me esperando. E eu orei por ele, conversei com ele, com o pai, com o filho, falei do amor de Jesus para ele, e aquele senhor, depois de algum tempo, ele morreu. Mas esse rapaz que é pai de santo, segundo aqui ele é um iníquo,
eu tirei proveito daquela amizade para chegar e falar do Evangelho para ele e para o pai dele. E sabe o que é que pode acontecer pela fé? No dia do juízo, o pai desse rapaz está lá nos tabernáculos eternos me esperando para dizer: olha, a graça que você recebeu na vertical, você me deu na horizontal, e por essa graça que você passou para mim na horizontal, hoje eu estou aqui para te receber nos tabernáculos eternos. Jesus não manda ninguém se aproveitar da situação. Jesus manda tirar proveito da situação. Se eu fosse um religioso, por saber que aquele rapaz, ele é um pai de santo, eu não queria amizade com ele. Mas eu falei, aqui eu posso tirar proveito dessa situação. E hoje foi muito gratificante. Eu vinha pela rua, né? E na calçada vinha uma pessoa ao meu encontro. E quem era? Esse rapaz. Quando ele me viu, ele me deu um abraço. Não foi, Alvin? Caloroso. Falou, olha, gosto demais de você, aonde você está? Eu falei, estou aqui nesse endereço. Ele, segunda-feira eu posso ir lá para a gente conversar? Eu falei assim, deve. Aí segunda-feira, amanhã, ele vai lá conversar comigo. E eu tenho certeza que dessa amizade iníqua, vou tirar bom proveito para espalhar para ele, conceder a ele a graça de Deus, para que ele me receba nos tabernáculos eternos. Por isso essa graça que eu recebi na vertical, é essa graça que eu distribuo na horizontal. E quando eu distribuo essa graça na horizontal, muitas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. E esse rapaz, ele consegue entender isso, esse administrador infiel. Por isso que Jesus olha e diz, olha, agiu bem. Vai e faz isso, vai e segue esse exemplo. Aqui em nenhum momento há uma situação pejorativa. Nos versos 1 diz assim, disse Jesus também aos seus discípulos, havendo um homem rico que tinha um administrador, a este foi denunciado. Foi uma denúncia que estava a defraudar, Então, mandando chamar, lhe disse, que é isto que eu ouço a teu respeito? Não haveria nada comprovado aqui. Mas o administrador infiel, ele foi prudente. Ele agiu com graça com o próximo. Por isso que o patrão elogia ele. E por isso que Jesus diz, olha, segue esse exemplo. Planta misericórdia. Planta graça. Que você vai encontrar graça e misericórdia. Na nossa contabilidade, do gerenciamento da nossa vida, nós temos que entender uma coisa, que nós não temos tudo para dar a Deus. Por eu não ter tudo para dar a Deus, eu sei que eu sou administrador infiel. Eu jamais vou ter tudo para oferecer a Deus. E às vezes eu ouço algumas orações assim, ah meu Deus, eu não tenho tudo para te dar. Deus, se eu tivesse tudo para te dar, eu te daria. Alguém já ouviu essa oração? Eu já ouvi. Eu também já fiz essa oração. Senhor, se eu tenho tudo para te dar, eu te daria. Mas nessa história aqui do administrador infiel, Deus está dizendo assim para ele, olha, administrador infiel, você não tem tudo para me dar da sua contabilidade, mas você pode me dar tudo que você tem. E quem não tem tudo para dar, dá tudo que tem. E o que é que ele tinha? Ele tinha agilidade, ele tinha esperteza, ele viu que ia prestar conta, ele viu que ia chegar o dia do juízo, e no dia do juízo, no dia do acerto de contas, ele não tinha tudo para dar. Aí ele resolveu dar tudo que ele tinha, começar a dar graça, a começar a falar com as pessoas. E o patrão muito se agrada, porque saiu todo mundo ganhando nessa história. Quem devia, ganhou misericórdia. O patrão, que já estava com o dinheiro perdido, ganhou 50%. E o administrador infiel ganhou a amizade de várias pessoas. Porque aqui tem uma questão da cultura judaica. Nenhum judeu fecha a porta para quem vai pedir auxílio na sua casa. E ele sabia, no dia se eu me faltar, eu plantei amor, justiça e misericórdia. E eu vou colher amor,
justiça e misericórdia. Porque a vida com Deus não pode ser uma vida de exatismo. Há pessoas que querem se relacionar com Deus prestando conta de tudo que ela não pode e quer dar tudo que tem. Mas não tendo tudo para dar, faça de coração aberto. Faça com graça, faça com misericórdia. Alcance outras pessoas. Não tente estabelecer com Deus uma conta de exatismos. Eu conheço muitas pessoas, e já muitas pessoas me falaram: olha, eu quero servir a Deus, mas eu não estou preparado. Porque tem umas coisas na minha vida que eu ainda tenho que largar. Quando eu largar, aí eu vou. Quando eu largar, aí eu vou ser crente. Ou quando eu largar, eu vou assumir o ministério. Porque ele quer dar tudo para Deus. Mas ele não tem tudo para dar. E ele não sabe que pode dar tudo que ele tem. E há pessoas que querem estabelecer uma relação com Deus de exatismo. Eu nunca vou estabelecer uma relação com Deus de exatismo. Porque eu não tenho tudo para dar. Eu só posso dar tudo que eu tenho. Porque eu sempre vou dever a Deus. Eu sempre vou estar pesado na balança. Não há ninguém que se encontre sem estar em falta com Deus. Pelo mais que o sangue do Cordeiro esteja sobre você, pelo seu batismo, pela sua fé, pela sua vida com Deus, sempre você estará em falta com Deus. Sempre. Aonde entra o orgulho religioso? Quando a pessoa acha que já deu tudo. Então, eu tenho 20 anos de igreja, já batizei muita gente, já tenho 4 congregações, já tenho 8 congregações em outro estado. A minha igreja está cheia. Isso acontece muito com os líderes, sabe por quê? Porque entra uma coisa sutil no coração, achando que já estabeleceu um relacionamento com Deus, que não tem mais dívida. Aí a pessoa se auto-justifica pelas suas ações religiosas. Porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque eu administro bem, e acha que fazendo essas coisas, cumprindo essa tabela religiosa, fechou a conta com Deus. Mas quando eu entendo que eu estou sempre devendo, quando eu entendo que eu sou administrador infiel, eu sempre estarei na dependência de Deus. Eu sempre vou depender de Deus quando eu sei que eu não posso fechar a minha conta. Que a minha conta sempre com Deus está no vermelho. Mas é um vermelho bom, porque é o vermelho do sangue do Cordeiro. Porque a minha conta com Deus sempre vai estar no déficit, por mais que eu faça. Há pessoas que acham que conseguem impressionar Deus pelo que faz, pelo que canta, pelo que fala, pelas suas ações religiosas. E nas Escrituras só tem uma coisa que chama a atenção de Deus: um coração contrito e compungido não desprezarás, ó Deus. Eu acho na mesma escala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, na mesma escala Deus está procurando corações contritos e compungidos. Está em falta corações contritos e compungidos. Porque o tempo, o dia, nos leva a muitas ações que nós nem esperamos. Eu sou administrador infiel porque eu não consigo gerenciar nada disso. Eu me infrago sempre fazendo coisas que jamais eu esperaria fazer. Eu sou sempre surpreendido por mim mesmo, todos os dias. Alguém aqui já se surpreendeu consigo mesmo? Houve um dia que você fez uma coisa que você falou assim: nossa, meu Deus, eu não sabia que eu podia fazer um negócio desse. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Você se surpreende o tempo todo com você mesmo. Como você não espera que pessoas venham te surpreender? Há um problema gigantesco dentro da igreja, que é o seguinte: o não conseguir interpretar esse livro. Essa parábola era muito difícil, porque na ótica da Bíblia é difícil, porque eu não consigo nem discernir isso aqui.
Nós temos que aprender que a Bíblia é um conjunto de 66 livros, só isso. E que as Escrituras são texto. E a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus. Amém, queridos? Só Jesus é a palavra de Deus. Aqui são 66 livros. As Escrituras são texto. E a palavra de Deus é Jesus. Quando eu começo a ler as Escrituras a partir de Jesus, aplicando o que Jesus ensinou, o amor, a justiça, a misericórdia, eu sempre vou conseguir entender. Eu sempre vou conseguir não me garantir em mim mesmo. Já desse eu estava conversando com o Felipe, com o Álvaro. E nós estávamos falando assim, olha, na hora de pregar, parece que dá uma tremedeira nas pernas. Né, Roberto? Parece que dá uma tremedeira nas pernas, né, Álvaro? Né, Felipe? Que a responsabilidade é grande. Quando dá essa tremedeira nas pernas, o chamado friozinho na barriga, dê glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Você não está se garantindo em você mesmo. Você está se garantindo em Deus. Que é Deus que te sustenta. Não dá, irmão, uma tremedeira? Por quê? Quando dá essa tremedeira, é porque é bom. Porque você está vindo aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque você não se garante nas suas próprias ações. Eu tenho orgulho de saber que eu sou administrador infiel. E isso vai me salvar para sempre. Porque eu aprendi que eu não tenho tudo para dar. Eu vou dar tudo que eu tenho. Eu aprendi que a misericórdia, a graça, o amor que eu recebi na vertical, eu tenho que aplicar na horizontal. A graça que eu recebi de Jesus é a graça que eu também aplico dentro da minha casa, com meus filhos, com a minha mulher. Essa graça que tem que ser aplicada em todo o tempo, a todo momento. E às vezes nós não queremos agir pela graça, porque achamos que a nossa contabilidade fechou, porque achamos que porque pregamos, porque falamos, e muitos porque são pastores, detêm a verdade. Pastores são irmãos. Amém, queridos? Estava lá visitando o Fabão e falei assim para ele, olha, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. E hoje dentro da igreja, por muitos pastores e líderes não se envolver com o povo, manter uma distância, é porque eles acham que não tem que prestar conta. Pessoas estão agindo de maneira fraudulenta. Isso a gente tem falado muito aqui. Mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Jesus diz assim nessa parábola, versículo 10, versículo 9: e eu vos recomendo das riquezas de origem, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Com a lente humana, eu só vou enxergar coisa errada. Em Lucas 16, com os olhos humanos, eu só vou achar coisa errada, eu só vou achar que falhou, eu só vou achar que Jesus não deveria falar o que falou, eu só vou encontrar dificuldade. Mas quando eu olho esse texto com os olhos de Jesus, pela graça, pelo amor, pela misericórdia, sabendo que Jesus tratou a vida, tratou as pessoas, tratou os relacionamentos com graça, com amor, com misericórdia, e eu quero aprender com Jesus, aí eu vou também tratar com graça, com amor, com justiça e com misericórdia. E a vida vai ser muito melhor. E a vida vai ser muito feliz. No versículo 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem muito é injusto no pouco, também injusto no muito. Uma das grandes dificuldades da igreja
é ser fiel no pouco. Porque tem no seu coração uma ambição estabelecida pelo muito. E não consegue honrar o pouco que se deu. Não consegue honrar aquilo que lhe foi dado. Porque há uma ambição no coração desenfreada pelo muito. E esse cidadão aqui, o administrador infiel, ele conseguiu entender, se ele fosse fiel naquilo que ele tinha em mão para negociar, ele pelo muito seria acrescentado. E ele foi infiel naquilo que foi confiado a ele, mas ele conseguiu virar o jogo, ele conseguiu virar a mesa, ele conseguiu mudar o itinerário de tudo que estava de maneira equivocada a acontecer com ele. Aí ele começa a ver a vida de uma outra maneira. Ele começa a ver que se for trabalhar no exatismo, na contabilidade do toma lá e dá cá, ele estaria perdido. Mas por ele não trabalhar com exatismos e por ele ser fiel naquilo que ele poderia ser, o patrão elogiou. Jesus elogiou. Que a consciência do administrador infiel seja estabelecida em nossos corações. Amém, queridos? Tenha na sua consciência, na sua concepção, que você vai morrer devedor dessa graça. Que você jamais, em tempo algum, vai conseguir ter uma contabilidade fechada com Deus. Esse patrão que você mostra aqui, ele é Deus. Sempre esperando o nosso retorno, sempre esperando nós mudarmos e ser fiel no pouco. Amém?